É com grande satisfação que o Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás e a Federação Nacional dos Engenheiros recebe a todos para a realização deste seminário, cujo título é Seminário Cerrado Brasileiro, Preservação e Desenvolvimento Sustentável, Diagnóstico e Propostas. Voltado para os profissionais da engenharia e acadêmicos, este seminário visa contribuir com a discussão mediada por especialistas na área para a posterior entrega de propostas e projetos ao poder público. Convido para compor a mesa diretiva, como anfitrião do evento, o presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, SENGE, o engenheiro eletricista Gerson Tertuliano. Convido o engenheiro agrônomo Celen Rezende, vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, neste ato representando o engenheiro civil Gerson de Almeida Taguatinga, presidente do CREA Goiás. Convido o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, FNE, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Convido o diretor coordenador do projeto Cresce Brasil da FNE, o engenheiro Fernando Palmesan. Convido o excelentíssimo senhor Daniel Viana Júnior, desembargador do Trabalho. Convido o senhor excelentíssimo João Balestra, secretário de Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do Estado de Goiás, neste ato representando o excelentíssimo senhor Marconi Perillo, governador do Estado de Goiás. Convido o senhor Manuel Rodrigues Chaves, vice-reitor da Universidade Federal de Goiás. Convido a excelentíssima senhora Marina Santana, deputada federal. Nesta oportunidade, registramos a presença das seguintes autoridades: professor Edivar Madureira Brasil, ex-reitor da Universidade Federal de Goiás; engenheiro agrônomo Francisco Antônio Silva de Almeida, diretor da Mútua Goiás; Modesto Ferreira dos Santos Filho, presidente do CREA Rio Grande do Norte; Luiz Fernando de Matos Pimenta, presidente da AEAGO; Maria Odineia, diretora da região Norte; Carlos Bastos Abraham, vice-presidente da FNE; Antônio Florentino de Souza Filho, diretor financeiro da FNE e presidente do SENGE Piauí; Maria de Fátima Có, diretora de Relações Técnicas da FNE; Tereza Neumann, diretora de Relações Institucionais da FNE e presidente do SENGE Ceará; Flávio Brízida, diretor operacional da FNE e diretor do CESP; José Luiz Azambuja, diretor regional Sul; José Lins dos Santos, diretor do Departamento de Relações Internacionais da FNE; Sebastião Fonseca, diretor representante da CNTU e presidente do SENGE Acre; Edson Shimabukuro, presidente do SENGE Mato Grosso do Sul; Lincoln Américo, presidente do SENGE Amapá; Antônio Ciro Bovo, presidente do SENGE Tocantins;
João Carlos Bibo, diretor do CESP. Rita Casaró, jornalista da FNE. Jonas Matos e Silva Martins, advogados da FNE. João Guilherme Vargas Neto, consultor da FNE. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, seguido pelo hino de Goiás. Anhanguera, malícia e magia, bota fogo nas águas do rio, vermelho de ouro assustado, foge o índio na sua canoa, Anhanguera bateia o tempo, levanta Arraial, Vila Boa, terra querida, fruto da vida, recanto da paz, cantemos aos céus,
regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. A cortina se abre nos olhos, outro tempo agora nos traz. É Goiânia, sonho e esperança, é Brasília pulsando em Goiás. O cerrado, os campos e matas, a indústria, gado, cereais, nossos jovens tecendo o futuro, poesia maior de Goiás. Terra querida, fruto da vida, recanto da paz. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. A colheita nas mãos operárias, benze a terra, minérios e mais. O Araguaia dentro dos olhos, me perco de amor por Goiás. Terra querida, fruto da vida, recanto da paz. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Convido o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiás, engenheiro eletricista Gerson Tertuliano, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. O Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, junto com a Federação Nacional dos Engenheiros, aqui representando praticamente 17 estados da federação, nós damos muito boas-vindas à nossa casa para a gente discutir um tema hoje que eu acho que vai ser um tema muito importante. Eu queria cumprimentar as autoridades aqui presentes. Como o nosso tempo já está um pouco adiantado, eu vou cumprimentar Murilo Celso de Campos Pinheiros, nosso presidente da federação, a deputada Marina Santana, o Balestra, que está representando o nosso governador, né, João? Seja muito bem-vindo. Palmerzan, coordenador do nosso evento, o desembargador Daniel e o nosso vice-reitor da Universidade Federal. E, principalmente, cumprimentar ao nosso público, os nossos diretores do sindicato, que numa sexta-feira se dispuseram a vir conversar com a gente um pouco sobre um tema tão importante que é o Cerrado. Eu tinha feito até um discursozinho, mas eu não vou ler ele, não. Eu acho, Murilo, e Palmerzan, foi muito feliz a escolha da nossa capital para discutir esse tema Cerrado, porque eu lembro bem, num dos nossos congressos de sindicatos, em São Paulo, o pessoal do Amazonas esteve lá, e eu lembro bem, um deputado do Amazonas, ele fez um discurso tão encantador sobre o Rio Amazonas que quase que a gente chorava. Não sei se foi Tião que levou ele, Vian, do Amapá, né? E depois entrou logo a seguir uma palestra, numa discussão sobre a transposição dos rios, do Rio São Francisco, principalmente.
Isso marcou muito de ver o entusiasmo da turma, e desde aquela época, Paulo Merzan, a gente vem falando, puxa vida, e o nosso Cerrado? Não vão nunca discutir o Cerrado, não é mesmo? Então, por que eu falo que é importante esse tema ser discutido aqui? Hoje, eu queria até perguntar para os goianos aqui se alguém já visitou o Memorial do Cerrado, né? São poucas pessoas que conhecem esse Memorial do Cerrado, uma coisa fantástica, desenvolvida pela nossa Universidade Católica, e vamos até mais, desenvolvida por conta própria, né? Ontem nós estivemos lá visitando, é um projeto magnífico, né? Quando eu faço essa pergunta, talvez a gente pergunte, mas por que nós estamos perguntando? Porque nós não conhecemos o Cerrado. Eu praticamente conheço pouco, até vendo ali agora, passando o hino de Goiás, não sei se nós vimos, um pedacinho pequenininho falando Cerrado, né? O resto a gente vê a mecanização, as nossas fronteiras agrícolas. Então, qual que é a ideia da gente? Saindo de casa, a minha esposa sempre me perguntou, ela fala, bem, vale a pena fazer esse evento? O que isso leva? Eu acho que o que a gente consegue mais dentro desse evento, principalmente, é conscientizar as pessoas que existe um irmão mais velho nosso aí, que não é Amazonas, é o Cerrado, e que a gente sabe um pouquinho que esse irmão mais velho, se ele não for acudido a tempo, ele morre e não tem remédio, não. Ele vai para a UTI, não é igual ao Amazonas que replanta, não. O Cerrado morre e morre mesmo. Não vira mais nada. As nossas bacias hidrográficas, nós temos praticamente 3 aqui dentro do estado de Goiás, né, que formam todos os nossos recursos. Então a gente tem de conhecer um pouquinho, e eu falei com ela, vale a pena, se a gente sair daqui, pelo menos passando para algumas pessoas que vieram aqui e que vão passar a conhecer esse nosso grande bioma, já valeu o evento. Eu não sei se eu vou roubar a fala do Murilo e do Paulo Merzan. Por quê? Para a gente entender o que é esse Cresce Brasil, é um programa criado pela Federação Nacional dos Engenheiros, e até vou sugerir, cobre de Goiás, porque o CEBIC, que nós realizamos um grande evento, lançou o mesmo programa com o mesmo nome, Cresce Goiás. Está aqui o presidente nosso da DEME, que foi um dos organizadores também, não estou vendo ele aqui. Mas então o que acontece? Dentro desse programa Cresce Brasil, já há algum tempo, a federação discute em cada estado brasileiro o que tem naquele estado. Já discutimos ferrovias, discutimos o Ministério Público, discutimos o nosso Ministério do Trabalho, infraestrutura e desenvolvimento. Qual o objetivo dessa discussão? A gente faz normalmente através dos nossos cientistas, dos nossos analistas lá, faz um documento, né, Paulo Merzan, que normalmente é entregue às autoridades para que sirvam de programa de governo. Eu não sei se eu posso falar isso, Murilo, mas eu tenho até orgulho de falar que a federação foi uma dentro do primeiro programa do PAC, as sugestões da federação foram acatadas em vários programas do PAC, né? Então eu não vou me alongar a falar sobre o Cerrado, agradecer a presença de todas. Inclusive, até eu tenho de citar uma coisa que não pode ser propaganda extra antecipada. Nós temos hoje o nosso reitor da Universidade Federal, é engenheiro, Edivar, ele cumpriu essa meta dele, papel, e a gente tem de prestigiar os engenheiros que estão hoje disputando o parlamento. Você seja muito feliz aí na sua, né? Marina também, na sua reeleição, os parlamentares, né? Agradecer ao governo do estado de Goiás, até porque nós vamos até numa contramão. O governo do estado de Goiás hoje, gente, é o estado mais desenvolvido da federação em termos de agronegócio. Nós crescemos aqui a média de quase 10% com agronegócio. Nós não vamos contra o agronegócio, não, mas vamos deixar um pedacinho pequenininho aí para o Cerrado,
vão continuar produzindo, mas deixar um pedacinho dele lá para a gente continuar produzindo. Tenham todos uma boa-vinda a Goiás, um bom evento, né? E que a gente conta com vocês também no período da tarde, vão ter palestras maravilhosas aí com o pessoal da Universidade Católica, Marcos Correntino, diretor nosso, que é presidente da Bacia do Meia Ponte, né? Ademe, obrigado pela presença, né? Então é isso, gente. Eu vou terminar a minha fala, mais uma vez, dando as boas-vindas a todos nós. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o engenheiro agrônomo Celen Rezende, vice-presidente do CREA Goiás. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao CREA Goiás. Estamos honrados em sediar este importante evento sobre o Cerrado brasileiro por meio do projeto Cresce Brasil, desenvolvido pela Federação Nacional dos Engenheiros e realizado aqui em parceria com o Sindicato dos Engenheiros de Goiás. Hoje nos reunimos para discutir o futuro do Cerrado, um bioma que detém 5% da biodiversidade do planeta. É importante dizer que ele é considerado a savana mais rica do mundo e que no Brasil está presente em 12 estados. Preservá-lo é também uma questão de bom senso e de compromisso com as futuras gerações. Esse importante bioma possui uma biodiversidade que realmente só deveria ser explorada de forma sustentável. Dados divulgados pela mídia brasileira mostram que o Cerrado já perdeu mais de 47% de sua cobertura de vegetação até 2008. Se considerarmos a área original de 204 milhões de hectares, isso significa que cerca de 100 milhões já foram devastados para dar espaço a pastagens, monoculturas e outros. De acordo com esses dados, o Cerrado é o bioma mais ameaçado do país, com altas taxas de fragmentação de seus remanescentes. E tem mais. No Cerrado, reconhecido como a caixa d'água do Brasil, nascem águas que abastecem as principais bacias hidrográficas do país, ajudando na manutenção de economias, geração de energia e manutenção de níveis de vida urbanos e rurais. Daí a necessidade de preservá-lo. Precisamos sair dos discursos e colocar realmente em prática as velhas propostas que já temos e as novas propostas que vamos traçar neste debate para conservar e recuperar o Cerrado. Há 4 anos foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente o Plano de Ação para a Preservação e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado, mas a sua implantação ainda está muito tímida. Creio que, além da implantação de políticas que apoiem a conservação efetiva do Cerrado, seja necessário também estabelecer incentivos para o uso e valorização das riquezas naturais do Cerrado, por meio do extrativismo ou da sua valorização cultural. Defendemos que a Constituição precisa abrigar o Cerrado como patrimônio nacional, ao lado da floresta amazônica, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal e da zona costeira. Acreditamos também que não faltem motivos para preservar o Cerrado, faltam apenas a implantação de ações urgentes. E nesse contexto não podemos perder de vista a educação de futuras gerações, pois são elas as herdeiras
não só daquilo que aqui plantamos, mas principalmente do que hoje desmatamos. Ainda sobre este tema, aproveito a oportunidade para deixar uma reflexão. O filósofo iluminista Immanuel Kant já nos disse que a educação é o mais importante e o mais difícil problema que o homem tem como tarefa. Por isso, a humanidade só pode progredir na medida em que uma geração transmite à seguinte as suas experiências e os seus conhecimentos. Para finalizar, esperamos que hoje tenhamos isso em vista e que possamos debater de maneira responsável e consciente a implementação dessas ações e o legado para as futuras gerações, que nossa discussão não fique apenas em campo das ideias, mas que se transforme em projetos a serem levados ao poder público e realmente colocados em prática. Muito obrigado a todos. Convido o engenheiro Fernando Palmesan, diretor coordenador do projeto Cresce Brasil da FNE, para fazer suas considerações. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês, abrindo mais um seminário do Cresce Brasil. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar toda a mesa. Hoje nós temos na mesa, além dos nossos presidentes da Federação Nacional dos Engenheiros, o Murilo Celso de Campos Pinheiro, e do sindicato, o Gerson, nós temos o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, eu acredito que... E a academia também. Então, é muito importante... E notem vocês que é uma responsabilidade enorme do nosso projeto Cresce Brasil, a discussão que a gente vai travar aqui hoje. Eu acredito que a gente vai ter ideias, às vezes até conflitantes, mas é este o papel do nosso projeto, é trazer a discussão, trazer as ideias, para que a gente possa, num futuro próximo, que é a nossa intenção, montar um documento para entregar aos políticos que estão fazendo campanha e que serão nossos, ou nosso presidente da República, nossos governadores. Então, esta é a nossa intenção. Ontem nós tivemos uma aula muito interessante a respeito do Cerrado. Eu me confesso assim, um ignorante praticamente total do bioma Cerrado. E me considerava, ontem eu aprendi um pouquinho, porque a gente teve uma aula com um professor da PUC, importantíssima. O que o Gerson disse, eu concordo plenamente, Gerson. Todas as pessoas que puderem, que tiverem oportunidade, devem visitar o Museu do Cerrado, que é algo espetacular. É um projeto interessantíssimo. Você aprende em uma hora, assim, olhando, vendo, acompanhando coisas muito importantes. Então, eu só queria deixar um abraço a todos que estão aqui presentes e desejar a todos nós um ótimo evento. Convido agora para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor João Balestra, secretário de Estado, neste ato representando o excelentíssimo senhor Marconi Perillo, governador do Estado de Goiás. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Murilo, bom dia, Gerson. Bom dia, deputada Marina, cumprimentando-os, cumprimento toda a mesa. Nas palavras do Gerson, eu aprendi um pouco de política e um dia me falaram que o governo não age, o governo reage. Então, seminários como esse são importantes para que o governo possa ter mais motivação e responsabilidade em assuntos que são tratados, dentre eles a questão do bioma do Cerrado. Eu gostaria de, antes de iniciar as minhas palavras, quebrar um pouco o protocolo. Ontem, eu não sei se vocês viram ou leram hoje essa matéria no Jornal Popular. Fraude transformou 10 mil hectares de cerrado em carvão.
nada melhor do que um tema, nada melhor do que uma ação de ontem, para podermos, neste seminário, discutirmos com muita responsabilidade e que essas propostas que sejam encaminhadas após as discussões, os pré-candidatos possam absorvê-las com muita responsabilidade. Senhoras e senhores, em virtude de compromissos inadiáveis e de última hora, o governador Marconi Perillo concedeu-me a honra de representá-lo nesse encontro de altíssima relevância, que busca soluções para o desenvolvimento e para a preservação do Cerrado, principal bioma goiano e segundo maior do país. Em especial, o governador pediu-me para parabenizar o engenheiro Gerson Tertuliano, presidente do Sindicato de Engenheiros do Estado de Goiás, e ao engenheiro Murilo Celso, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros. Juntos, trazem a Goiás o projeto Cresce Brasil, que apresenta como tema Bioma, Cerrado e Desenvolvimento Sustentável, Diagnóstico e Propostas, um dos temas mais oportunos, pois o grande dilema atual é preservar ou produzir. Ambos são importantíssimos e passíveis de conciliação, sobretudo para Goiás, pois no Cerrado está o nosso grande tesouro ambiental, mas o Estado também precisa continuar produzindo suas riquezas, entre tantas outras, a carne, a soja, o milho, o sorgo e a cana-de-açúcar, que ajuda a mover todo o país. O que não podemos é matar a galinha de ovos de ouro. Eu acho que aí talvez responda um pouco aquilo que o Gerson colocou. Daí a importância desse debate com participação da deputada Marina, do professor doutor em Arqueologia Altair Salles, do também professor doutor em Ciências da Universidade de São Paulo, Jales Chaves, e do pesquisador doutor da Embrapa, Paulo Estevão Cruvinel. Trata-se de especialistas que vão dar riquíssimas contribuições ao tema proposto e, consequentemente, ao projeto Cresce Brasil, que tem levado aos estados brasileiros a oportunidade de debater e buscar subsídios para os temas mais relevantes ao desenvolvimento em infraestrutura nacional. O Cresce Brasil tem participado ativamente na mudança do cenário econômico brasileiro, ao reunir especialistas em áreas cruciais como energia, ciência e tecnologia, meio ambiente, recursos hídricos e saneamento, comunicações, transporte e agricultura. Faça justiça destacar também a atuação do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiás, que, sob a presidência do engenheiro Gerson Tertuliano, reúne nesta oportunidade representantes de academias, dos poderes executivos, legislativo e judiciário, de agremiações como a ADEME e Sinduscom, além de empresas de infraestrutura como a Celgpar. Acredito que respondemos aqui a sua questão, as suas palavras. Acho que nós estamos aqui bem sintonizados, né? Sobre o tema aqui proposto, Goiás tem dado contribuições, ações efetivas ao desenvolvimento sustentável, graças, em especial, à nova regulamentação ambiental. Com a tecnologia disponível de produção sustentável e instrumentos de controle dos órgãos ambientais, já é possível conciliar crescimento econômico e preservação ambiental. As políticas para o meio ambiente e recursos hídricos têm mostrado como atender às necessidades humanas sem comprometer o meio ambiente. Uma recente ferramenta nesse sentido é o Cadastro Ambiental Rural, em vigor desde maio e que estabelece as normas gerais complementares aos programas de regularização ambiental dos estados e do Distrito Federal. Com o cadastro, será possível integrar as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanentes, das áreas de reserva legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas e das propriedades e posses rurais de Goiás e do país. Outro exemplo
da preocupação do Estado com a preservação de seu principal bioma é o ICMS ecológico, que beneficia municípios que implantam unidades de conservação, aterros sanitários, reduzem o desmatamento, conservam os solos, as nascentes e a biodiversidade. É também um incentivo aos que previnem contra queimadas e recuperam áreas degradadas, entre outras ações previstas nas leis. São medidas locais que, aliadas às iniciativas nacionais, como o Cresce Brasil, vão ajudar Goiás e os demais estados, brindados com o Cerrado, a manter a produção agropecuária na ascendente, sem comprometer a fauna e a flora deste bioma, pois se trata de um patrimônio ambiental não apenas dos goianos e dos brasileiros, mas de toda a humanidade. Muito obrigado a todos. Convido para fazer uso da palavra o senhor Manuel Rodrigues Chaves, vice-reitor da Universidade Federal de Goiás. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes. Queria inicialmente, em nome do professor Orlando, de toda a reitoria da Universidade Federal de Goiás, agradecer o convite que foi nos feito pelo sindicato, né, agradecer a presença aqui da federação, dizer para todos que realmente, que me antecederam, já falaram da importância desse seminário. Eu queria também, brevemente, dizer que talvez uma das questões mais importantes aqui seja as duas últimas palavras da chamada desse seminário, né? Diagnósticos e propostas. Penso que um conjunto de sindicatos, sobretudo da engenharia, de engenharias, tem essa tarefa importante, né, para desenvolver nessa linha. Eu estou aqui realmente por duas razões. Primeiro, representando a reitoria da universidade. Segundo, também porque, de certa forma, é uma área que eu estudo já há algum tempo, né? A rigor, é bom dizer que, na metade da década de 1990, em uma pesquisa de mestrado, eu fiz o mestrado na Unesp, nós já relatamos uma grave fraude fiscal relativo à exploração de carvão no estado de Goiás. Naquele momento, todo o carvão que saía de Goiás, ou boa parte dele, era colocado como carvão de florestas plantadas para abastecer as siderurgias, sobretudo de Minas, passava por todas as barreiras fiscais. O estado de Goiás tinha muito pouco de florestas plantadas, então ele saía como floresta nativa, e, portanto, toda a década de 90 foi também uma fraude nesse processo. Portanto, o Cerrado, recentemente, ele teve essa valorização, e é importante que a gente discuta esse processo. Mais recentemente, nós discutimos do ponto de vista de políticas públicas, né? O processo de reorganização das políticas públicas e a revalorização do Cerrado no contexto já foi a pesquisa de doutorado que eu concluí em 2003. Então, portanto, acho que é extremamente importante que esse processo se dê nesse cunho de propostas. Penso que nós temos que superar o debate, talvez quase secular, em torno do conceito, sobretudo preservacionista, superar né, nos colocarmos realmente num conceito mais amplo, até porque muitos dos exemplos hoje que nós temos, estamos muito longe. Essa semana mesmo, em um evento em São Paulo, se não me engano, ontem ou anteontem, o governo teve que assinar, na verdade, várias ordens de serviço no estado de São Paulo, tendo em vista um alto custo de recuperação das áreas de várzeas, enfim, né? São Paulo, na verdade, em função do grande crescimento também, nós tivemos vários problemas ali, e temos muito problema nesse campo. Portanto, nós estamos no berço, como disse, que antecedeu aqui a nossa fala, no berço das águas do Brasil e da América Latina, e precisamos ter um cuidado muito grande, sobretudo com as áreas de recarga, e não nos esquecermos que o nosso regime de abastecimento dos rios é um regime basicamente pluvial.
dependemos da chuva numa relação sazonal. Então, a conservação deve estar também no debate ao lado do processo de preservação. Então, é extremamente importante, nesse momento, que esse debate está sendo feito, sobretudo pelos sindicatos de engenheiros. Que deixar um abraço a todos, um abraço especial à Marina Santana. Eu acho que talvez a gente tenha que evitar, talvez, numa plateia um pouco mais qualitativa, digamos assim, de jogar todos os políticos, né, à margem do processo. Não. Nós temos políticos que precisam ser referenciados pelo trabalho. A Marina, ela recolocou o Cerrado no centro do debate das questões de Brasília. Eu acho que isso é importante. Estava um pouco perdida no cenário. E também uma grata satisfação ter o professor Edivar colocou o nome dele aí. O engenheiro também coloca o nome dele. Portanto, nós temos, sim, pessoas qualificadas que estão fazendo o trabalho aí do ponto de vista do parlamento. Isso é importante. Do ponto de vista de nós temos pessoas qualificadas, conduzindo também debates importantes para o desenvolvimento do Estado e do país. Então, trago mais uma vez o abraço da academia, e a Universidade Federal de Goiás está de portas abertas. Devo acompanhar de manhã, porque eu tenho interesse também nessa discussão, mas à tarde, infelizmente, a gente não vai poder. Um abraço a todos. Convido o excelentíssimo senhor Daniel Viana Júnior, desembargador do Trabalho, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Ilustríssimo senhor presidente do Sindicato de Engenheiros, engenheiro Murilo Celso, e presidente da Federação, desculpe, troquei, Gerson Tertuliano, e o presidente da Federação, Murilo Celso, a deputada Marina Santana, a quem eu peço vênia aqui, licença para cumprimentar todos da mesa. Eu realmente não vim preparado para falar, mas a importância, não só desse evento, como também da fala dos que me precederam, me motivaram a simplesmente deixar um recado. Eu, inicialmente, queria agradecer o convite para participar desse seminário e peço licença aos presidentes para fazê-lo na pessoa do engenheiro Cláudio Henrique Bezerra Azevedo, meu dileto amigo de longa data. E então eu uso essa palavra para exaltar, para enaltecer a iniciativa da Federação e do Sindicato de fazer um evento de tamanha importância. Eu lia nesse pequeno livro que foi nos distribuído que o Cerrado ocupa 1,2% da área total do planeta. Então, a sua importância, não só pelo tamanho, mas pela riqueza da sua fauna, que vive sobre ela, da flora, da importância em relação aos recursos hídricos. Então, isso tudo adquire uma importância global, e não só para o nosso Estado, como o nosso país, né? E eu confesso aqui também a minha total ignorância em relação ao Cerrado, apesar de ser nascido e criado em Goiânia, né, num tempo em que o Cerrado habitava até alguns bairros que hoje estão lotados de carro e arranha-céus, de brincar muito aí em terrenos baldios com mamona e tudo, mas a gente não conhece a verdadeira importância, né, a influência que esse bioma maravilhoso, riquíssimo, tem sobre a atmosfera, sobre os recursos hídricos. Então, aqui eu parabenizo o sindicato, a federação, as demais entidades aqui representadas, para esse evento que, por mais que se pense qual será o alcance desse resultado, mas nós sabemos que é o esforço de cada um, é a sementinha plantada que vai mudar a consciência. Se hoje eu estou sendo mudado, eu aqui não represento todo o Poder Judiciário, mas como um membro dele, posso também disseminar entre meus colegas, ou aqueles que são jurisdicionados, essa ideia. Conheçam o Cerrado. A deputada Marina me perguntava, o senhor conhece? Eu falei assim, não, vergonhosamente não conheço. Não sabia nem onde era, agora eu já sei o endereço, o memorial. E prometo levar meus filhos, começar pelos meus filhos, minha esposa, meus parentes,
para que a gente conheça, porque você só cuida daquilo que gosta, daquilo que ama. E você não ama se não conhece. Porque você não sabe o que é, não sabe a função. E eu sei que o sindicato e a federação, que congrega essa importante classe, saberá dar opiniões, saberá estudar diagnósticos, propostas, porque aqui que vos fala, e o engenheiro Cláudio sabe disso, é um engenheiro frustrado, né? Eu fiz 4 anos de engenharia, mas não consegui formar. É um curso muito difícil. Tive que apelar para o direito, caminhei em outras estradas, mas eu sei da capacidade que os engenheiros têm de transformar esse mundo, e por isso eu desejo a todos um bom seminário, um bom trabalho, e que desse seminário saiam muitos frutos para a sociedade. Muito obrigado. Convido o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, FNE, o engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos vocês. Sem dúvida, falar depois de todas essas falas, você sabe que é muito mais fácil, né? É só eu falar, concordo e está tudo certo. Porque não tem... muito rico, muito legal, muito importante. Eu quero saudar o meu amigo, presidente do Sindicato dos Engenheiros de Goiás, e também diretor da nossa federação, Gerson Tertuliano, parabenizar por esse evento, dizer que esse evento já é um sucesso, por essa mesa montada e pelos palestrantes anunciados, sem dúvida nenhuma, é um sucesso. Gerson tinha uma discussão de muito tempo de querer montar um seminário do Cerrado brasileiro. O Gerson, em todas as nossas reuniões, dizia o seguinte: nós precisamos discutir o Cerrado brasileiro, a nossa federação, o nosso Cresce Brasil, tem que estar presente nessa discussão, tem que apresentar propostas, tem que participar efetivamente. E hoje, Gerson, é uma realização desse teu sonho, dessa tua persistência. Parabéns, parabéns já de imediato por tudo isso que você já fez. Você, para nós, é um exemplo de profissional, de presidente de sindicato, e, sem dúvida nenhuma, uma honra para mim ser teu colega dentro da Federação Nacional dos Engenheiros. Parabéns. Queria saudar o professor Dr. Manuel Rodrigues, vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, saudar o desembargador Daniel Viana, parabenizá-lo pelas palavras, pela atitude extremamente importante. Sem dúvida nenhuma, nós, engenheiros, que gostaríamos de ter feito a carreira de advogado e ser um desembargador, sem dúvida, eu acho que muitos aqui gostariam de estar aí no seu lugar, então, para nós é uma honra a sua fala da engenharia. Saudar a deputada Marina Santana e a deputada Maria Santana. Óbvio que não pode falar de que pré-candidato a gente não fala, mas é uma pré-candidata a senadora. Acho que já é um sucesso, deputada. E nós vamos ter aí o Edivar, professor Edivar, um deputado federal, então vai ter um rock aí, vai ser muito importante. Acho que Goiás terá uma representatividade, sem dúvida, aqui demonstrada, muito importante para nós todos brasileiros, e não só para o povo goiano. Eu quero saudar o Celen Rezende, Celen, vice-presidente dessa casa, que nos recebe, muito obrigado pela recepção. Mandar um abraço ao companheiro Gerson Taguatinga, Gerson que demonstra em cada minuto, em cada palavra do seu trabalho, o apreço que ele tem à nossa federação. A participação do Gerson em momentos importantes nossos, em nossas grandes lutas pelo crescimento e desenvolvimento do país, o Gerson está presente. Eu quero aqui, então, Celen, que você transmita ao Gerson o nosso apreço, o carinho que temos por ele.
saudar aí o Fernando Palmesan, nosso coordenador do Cresce Brasil, diretor da federação, diretor do Sindicato de Engenheiros de São Paulo, que cada vez mais nos orgulha o seu trabalho, o seu empenho na direção do crescimento, desenvolvimento e na condução desse nosso querido Cresce Brasil. Saudar o secretário de Infraestrutura, representando o governador Marcelo, o secretário João Balestra, saudando a todos aqui presentes. Eu acho que nós temos hoje a oportunidade de discutirmos o Cerrado brasileiro, com propostas, com ideias propositivas, no sentido de que nós façamos a nossa discussão do Cresce Brasil voltada a uma área rica, uma área que deve ser não só preservada, como enaltecida por todos nós, e que nós tenhamos aqui ideias para que possamos apresentar aos candidatos e aos candidatos a governador, ao parlamento e a presidentes, as nossas ideias. E aproveitando o momento, deputada, eu acho que deputada como a senhora, como o Edivar, o professor Edivar, que está saindo, pleiteando, nos ajudam muito. E nós deveríamos estar discutindo num dia, num ano como esse, um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, discutindo plenamente a política brasileira. Eu gostaria de conclamar todos aqui presentes que nós votemos bem, que nós façamos a nossa escolha, que nós participemos ativamente dessa eleição, para que nós não possamos, em seguida, reclamar dos nossos políticos. Nós temos que ajudá-los, nós temos que estar juntos, nós temos que colocar os bons para nos representar e tirar aqueles que nós achamos que não são bons. Nós temos que participar efetivamente sem pensarmos num partido, mas pensarmos no nosso país. Eu não estou aqui discutindo se um lado é bom ou o lado é ruim, eu estou querendo que nós discutamos bastante o nosso país, exercitemos a nossa cidadania, aproveitamos o ano para vibrar na Copa do Mundo e vibrar nas nossas eleições que teremos aí, que será uma honra para nós. E, para finalizar, outro dia, eu já repeti isso numa outra fala, mas eu gostaria de repetir. Outro dia, a gente vinha discutindo o que era, quando a gente se sente igual, como a gente se sente, as pessoas são iguais. E aí alguém me disse o seguinte, não, eu acho que quando a gente fica doente, nós somos todos iguais. Eu também acho que não. Até porque, às vezes, um fica no hospital muito bom e o outro no hospital muito ruim. Então, não sei se nós somos tão iguais assim. Então, na morte, eu acho também que não. Um é enterrado de uma forma e tal, e o outro de outra. Mas eu tenho certeza que nós somos iguais na hora do voto. Na hora de escolhermos bem o nosso candidato. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento. O momento de uma discussão do Cerrado brasileiro. O momento de uma reunião de profissionais voltados ao desenvolvimento e crescimento do país. Que a gente exercite muito bem o nosso voto. Que a gente realize o nosso sonho de ter cada vez um Brasil melhor, mais justo e mais alegre. Parabéns a todos vocês, parabéns aí, Gerson, com essa... Você trouxe todos. Eu posso dizer para você o seguinte, você montou uma mesa, você montou uma super mesa. Você trouxe a equipe para falar, você trouxe os melhores. Parabéns e muito obrigado a todos vocês. Neste momento, desfaz-se a mesa diretiva. Convido a todos para se acomodarem junto à plateia, para que possamos dar início às palestras.
Informamos que a excelentíssima ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, contatou a organização deste evento para informar sua impossibilidade de comparecimento em função de problemas de saúde. Sua Excelência pede desculpas por sua ausência e se coloca à disposição para participar de outros eventos a serem realizados pelo Sindicato dos Engenheiros e pela Federação Nacional dos Engenheiros. Para dar início ao debate, uma visão parlamentar do bioma Cerrado, neste momento convido a excelentíssima senhora deputada federal, Marina Pignataro Santana. Marina Santana estudou Ciências Jurídicas e se formou em Direito na antiga Universidade Católica de Goiás, hoje PUC Goiás. Participou do processo de criação do Partido dos Trabalhadores, PT, partido pelo qual foi presidente em Goiânia por 2 vezes. Também em Goiânia foi vereadora de 1989 a 1992, de 1993 a 1996 e de 2005 a 2008. Em 2003, ocupou o cargo de secretária de Assuntos Institucionais deste mesmo município. De 2011 a 2013, foi membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Ciclovias e Calçadas Sustentáveis, membro da Global International Parlamentares por Desenvolvimento Sustentável, Mudanças Climáticas e membros dos núcleos parlamentares do PT, Meio Ambiente e Rural. Bom dia. Podemos nos tratar informalmente para facilitar? Então, tratando do Cerrado, que é nosso lugar de viver, nosso modo de viver, não só goiano, como de uma vasta região do território nacional. Às vezes nós falamos do Cerrado e nos circunscrevemos ao centro-oeste ou algo assim. Mas o Cerrado tem pedacinhos dele espalhados pelo Brasil. E, como é o segundo bioma do Brasil, o primeiro é a Amazônia, mas também oferece água para outras regiões, o nosso Cerrado é de uma importância enorme. E, há alguns anos, nós tínhamos a percepção do Cerrado apenas pelas árvores tortas. Nós pensávamos o Cerrado como uma coisa rural, e não urbana, e de árvores estranhas, porque a nossa referência estética de arborização é mais ligada às florestas, à floresta amazônica, enfim, a outras regiões. Então, com isso, eu quero ler aqui eu quero saudar vocês, lendo um pequeno texto que está na apresentação desse projeto nosso, do Marco Legal do Cerrado. Me permitam usar óculos, mas eu estou me livrando dele o mais rapidamente possível. De um ex-deputado federal, Magnus Guimarães, que foi deputado federal até 82, ele falando sobre o Cerrado. Ele disse assim: a selva chora, ou o que dela restou, até não existir mais selva. E riem-se o progresso e o desenvolvimento. E riem as máquinas, as luzes, os botões, a eletrônica, os VTs, as TVs, os prédios, os arranha-céus,